Nós estamos estudando uma série de lições que falam sobre ética cristã. E ética, nós sabemos que são os deveres, né, que nós temos em relação, principalmente à ética cristã, entre uns com os outros. Nós temos para conosco e para com Deus. Eu tenho deveres que eu tenho para com a minha vida, e nós temos estudado ao longo dessas lições exatamente isso. Eu tenho deveres para com meu próximo, e eu tenho deveres para com Deus. Então, nós precisamos entender muito bem quais são esses deveres, quais são as atitudes que temos que tomar. E nós temos usado nessas primeiras lições, como base, o livro de Romanos, capítulo 12. Eu queria que você estivesse abrindo aí Romanos 12. E o versículo 1, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não há possibilidade de nós cumprirmos a nossa ética cristã se nós não apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo trazendo isso aos nossos corações. E hoje, especialmente, né, é um tema que, se a gente não apresentar o nosso corpo como sacrifício a Deus, é impossível da gente cumprir aquilo que nós vamos falar nesta manhã. Porque em outras lições nós falamos sobre a ética para com o nosso irmão, para com os queridos da nossa família, para com as pessoas da fé, e falamos e fomos usando o texto de Romanos para falar isso, sobre a ética, né? Sobre a necessidade dos santos, como está no versículo 13, que nós temos que olhar pelos nossos irmãos, sobre a questão da hospitalidade em relação a aqueles que são missionários, que vêm principalmente naquela época, que eles tinham que viajar, não tinham hotéis, não tinha nada, então você tinha que, mas hoje nós temos que ser hospitaleiros, especialmente ao receber as pessoas na igreja, receber as pessoas bem, receber na nossa casa bem, os nossos vizinhos bem. São coisas assim que são importantes para aquelas pessoas que não nos fizeram nenhum mal, né, de uma forma geral. Pelo contrário, só nos fazem bem, né? Então, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo ali a ética, como nós devemos comportar em relação à oração, perseverar na oração. Então, são coisas que são importantes. Mas hoje nós vamos estar focando numa lição que o tema é vencendo o mal com o bem. Vencendo o mal com o bem. Então, nós vamos estar lidando com quem nos fez mal. E a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo aqui vem nos ensinando coisas que são fundamentais, e que nós vamos ver que toda a palavra, começando com Jesus, né, e olhando até a coisas do Antigo Testamento, para que a gente possa comparar, né, que nós precisamos ter uma ética cristã verdadeira, e esse é um tema que é muito difícil para nós, porque normalmente a nossa tendência é o quê? Me fez o mal, eu vou fazer o mal também. É ficar com amargura no nosso coração, é pensar em vingança. Esse é o foco. Por isso que é impossível, se nós não fizermos essa oração que Paulo começa no versículo 1 dizendo:
Vocês têm que apresentar o vosso corpo como sacrifício, porque é muito sacrifício. É sacrifício quando você, né, é ofendido e você tem que pagar com o bem. É complicado. Sim, compaixão, pela misericórdia. Paulo está pedindo a misericórdia sobre as nossas vidas, porque é essencial que a gente pense sobre isso. Então, no meio dos padecimentos, no meio do sofrimento, e Paulo está falando aqui para uma igreja que está sofrendo, a igreja dos romanos, eles estavam sofrendo perseguições, e Paulo diz que eles deveriam, né, estar preocupados com aqueles que estavam lá fora, que estavam machucando eles. Eles deveriam ter atitudes. Então, nós vemos aqui, que a partir do versículo 17, eu queria que alguém pegasse o microfone e começasse a ler o versículo. Nós vamos ler todos esses versículos. Não, 17 a 21. Nós vamos ler todo o texto, depois nós vamos falar tema por tema. A ninguém tomeis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. É isso? Romanos 12, 17. Se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas, brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixe vencer o mal, mas vence o mal por bem. Fala com a pessoa que está do seu lado: olha, isso é difícil. Isso é difícil. É ou não é difícil? É difícil para a gente, porque a gente aprende desde pequeno, né, que nós temos que revidar. Nós aprendemos com os coleguinhas, né, ali de pequeno, nós aprendemos com, às vezes até pais que falam: ó, apanhou lá fora, apanha em casa também, né? Muitos pais, eu ouvi isso do meu pai, né, quando era pequeno, não era crente, não, apanhou lá fora, você apanha em casa. Então, ou seja, te bateu, bate também, vai lá. Você não vai ficar aceitando as ofensas dos outros. Te ofendeu, ofende. Esse é o conceito que está no mundo, onde as pessoas, o mundo vive em guerra, porque qualquer ofensa, vem outra ofensa, e de repente as coisas estão aí, ao pé de guerra. Essa é a realidade. Eu acho até que não é nem uma coisa que a gente aprende, é inerente da nossa natureza. Sim, já pecado adâmico já está nisso. Sim, lá em Gênesis já está lá, isso aí, né? Em Gênesis nós vemos isso. As pessoas se vingando, a ofensa, ele está na gente. Mas nós ainda temos um reforço escolar dos colegas, às vezes dos pais, dos primos, enfim. Nós vamos aprendendo isso fica impregnado em nós, que nós devemos pagar o mal com o mal. E não pagar o mal como o bem, como a palavra de Deus nos ensina. Porque quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos esse texto aqui, Paulo, no versículo 17, ele está dizendo muito claro: não torneis a ninguém mal por mal. Ele está falando de quem nos ofende. Ele está dizendo para aqueles romanos: olha, eles estão nos perseguindo, estão matando muito de nós, mas você não vai matar, porque eles estão nos matando. Eles estão nos chicoteando, querendo que a gente negue a Jesus Cristo, mas você não vai chicotear. Eles estão querendo, eles estão blasfemando,
contra as nossas vidas, nos chamando de miseráveis, dos piores seres do mundo, que nós estamos atrapalhando o mundo e merecemos morrer. Mas você não vai intencionar matá-los. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E que hoje não é diferente, nós temos que dizer a mesma coisa, mas sabendo que não é fácil. É claro que não é fácil. Se fosse fácil, nós estávamos já no céu, né? Mas não é fácil, porque a tendência do homem, está lá na alma dele, lá, é querer vingar, é querer pagar o mal com o mal. Me fez, ele vai ver. Um dia ele vai ver. Um dia eu vou pagar com o mesmo preço o que ele me fez. É assim que nós temos a nossa mente. E a verdade é essa. Só que a nossa mente, ela tem que ser transformada. Por isso que no versículo 2 de Romanos 12, ele diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente pague o mal com o bem. Essa é a vontade de Deus. E a gente tem que ter uma transformação da nossa mente para que esse mundo seja transformado. Se a nossa mente não for transformada, como é que esse mundo vai ser transformado? Nós que deveremos ser a luz do mundo, nós que somos o sal da terra, que temos que salgar essa terra, se isso não começar a acontecer com a gente, acabou. O mundo está perdido, porque nós que somos o sal e a luz, nós não estamos lutando para que isso aconteça na nossa vida. E quanto mais eu amadureço na minha fé, quanto mais eu cresço, quanto mais eu me torno parecido com Jesus, mais fácil vai ficar tomar essas atitudes, pagar o mal com o bem. Então, primeira coisa que nós temos que pensar é isso. Chaplin diz o seguinte: abster-se do mal é serviço de um monge. O que os monges faziam? Para ficar longe do mal, eles ficavam enclausurados, ficavam longe dos problemas do mundo, das pessoas, né? Agora ele diz o seguinte: lutar e vencer é tarefa de um crente. Está no meio da confusão, o irmão que ofende, o irmão que fala mal, lá no trabalho, o ímpio que pega no pé, que persegue, uma pessoa que te ofende, aí é trabalho de um crente. Enclausurar, muitos podem enclausurar. Agora, estar no meio e vencer, aí é trabalho de um crente. Aí é nessa hora que nós mostramos se somos ou não somos cristãos de verdade. E aí, volto a dizer, não é fácil, é aprendendo a palavra de Deus, é treinamento todo dia. Eu ofendi, eu paguei com mal, falei, meu Deus, eu não devia ter pago, vai lá, faz o bem. Outra vez que acontecer de novo, pede perdão a Deus e faz o bem de novo. Então é assim que a gente vai vencendo, e é treinamento, gente, é treinamento. Cristianismo é treinamento, perdoar é atitude, e eu vou aprendendo a perdoar. Eu falei, eu quero perdoar, amar é atitude, e eu vou aprendendo a amar. É um crescimento todo dia que nós vamos nos aperfeiçoando. Então é importante que haja isso no nosso coração. Sim, mas você, nessa época, estava no mundo, então, a intenção era o quê?
pagar o mal com o mal. Ele fez a fofoca com o seu nome, automaticamente que você vai, vou te pegar. Mas nós que somos cristãos, nós não agimos dessa, nós pagamos o mal. Exatamente, aí nós vamos orar para que isso aconteça. Abra aí em Mateus, capítulo 5. Mateus 5, versículo 43 e 44. Por favor, quem está com o microfone, leia. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Qual que é a atitude que Jesus Cristo nos ensinou? É muito claro. Ele falou: ó, os antigos te disseram o quê? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Foi ensinado para eles dessa forma. A lei dizia isso: olho por olho, dente por dente. Era assim que era ensinado pela lei. Te fez mal, você faz mal, né? Retribua segundo o mal. Agora Jesus Cristo vem trazendo um aperfeiçoamento da lei. Vem aperfeiçoando, ele diz, ó, foi dito dessa forma, mas agora eu vou dizer diferente. Vocês vão pagar o mal com o bem. Te perseguiu? Ora por ele. Gente, e isso funciona. Isso funciona. Muitas pessoas que aprenderam isso aqui, aí vem alguém que está perseguindo, às vezes no trabalho, às vezes na escola ou em outro lugar, começa a orar. Começa a orar. Não pensar em pagar com o mal, mas orar por aquela pessoa. Daqui a pouco aquela pessoa, o coração é transformado, porque Deus, Ele é fiel à sua palavra e às suas promessas. E quando nós fazemos aquilo que Ele nos manda, Ele vai com certeza ser fiel naquilo que Ele nos prometeu. Não, acabei de falar no início da lição, não é fácil. Se fosse fácil, sim, exatamente. A gente ora por obediência, primeiro, e depois a gente vai vendo que dá certo, e a gente vai orando mais ainda. Não é fácil. A gente ora. Treinamento, é o treinamento. É o que eu falei, treinamento. Se a gente não treinar, não tem jeito. Então você acha assim, não vai dar certo, mas você começa a treinar, você começa a ver, e começa a ver que dá certo, que Deus abençoa, que Deus, Ele vai fazendo as coisas tudo novo. Aquele que te perseguia, começa a te amar, começa a te beneficiar. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Agora é claro, gente, que muitos foram perseguidos nessa época dos romanos, e hoje ainda nós vemos aí, né, o Estado Islâmico matando muitos cristãos, perseguição, e matando realmente. Só que eles estão, quando a gente vê a atitude, muitos, quando eles estão sendo mortos como ali, ó, muitos pedindo pelas pessoas, orando pelas pessoas. Então, nós temos que pensar sobre isso. Nós somos crentes de verdade, somos capazes de orar por aqueles que estão nos perseguindo. Então, nós temos aqui, e Jesus Cristo, Ele deixou exemplo, Ele não só falou aqui, Ele falou, olha, vocês vão orar pelos seus inimigos, etc. Abra em Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 33 e 34. Quem está com o microfone, por favor, leia. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda,
E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. O que Jesus Cristo fez? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estava orando por eles. Estava na cruz. Ele estava na cruz. E estava orando pelos o que perseguiram, os que estavam matando ele. Então Jesus Cristo, ele não só falou, mas ele deixou o exemplo para a gente de o que é e o que ele se tornou. Toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Ele é o Senhor dos senhores, ele é tudo, tudo. E ele estava ali nos ensinando que nós vamos receber tudo que nós fizermos, obedecendo a palavra de Deus, se nós entregarmos o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável, ao ponto de estar perdoando as pessoas. Agora, você pode falar, mas isso aí era Jesus. Isso foi Jesus, Jesus era Jesus. E eu concordo, Jesus era Jesus. Ele estava dando exemplo. Mas abra agora em Atos capítulo 7. Atos 7. Versículo 40. Sessenta, perdão. Atos 7:60. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribuas este pecado. Tendo isso, adormeceu. Quem que é esse? Primeiro Marte, Estevão. O que Estevão estava fazendo enquanto ele estava apedrejando ele? Orando por aqueles que estavam apedrejando. Você pode ver aí no versículo 59. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estava morrendo apedrejado. E estava orando, pedindo: não lhe imputes esse pecado. Ele queria que aquelas pessoas que estavam apedrejando fossem salvas, tivessem as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Crente, muito crente. Por quê? Porque ele estava tão próximo de Jesus, ele estava tanta experiência com Jesus, que estava ali com seu espírito praticamente agarrado com o espírito de Jesus. E é o ponto de fazer isso. Então, essa evolução espiritual, todos nós temos que almejar. Todas as vezes que eu quero vingar, fulano fez isso comigo, fofocou, falou mal de mim, e etc. tal, eu estou longe do que Deus quer para a minha vida. Falou mal de mim, isso é um problema dele com Deus. Vou orar por ele, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia dele, e que não faça nenhum mal para ele. Aí, pronto, eu estou crescendo, eu estou ficando parecido com Jesus. Agora, se eu estou tentando vingar, não, vai ver o que eu vou fazer com ele. Eu tenho poder, principalmente se eu tiver poder, né? Ele vai ver. Mas quando eu não faço isso, não faço por vingança, falo: Senhor, tudo está nas tuas mãos, o Senhor tem um governo de todas as coisas. Estou em paz, abençoa essa vida. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós vemos aqui na vida de Estevão. Abre aí Romanos 12, versículo 20. Romanos 12, 20. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, o que ele está dizendo aqui? Se o teu inimigo, ao contrário, se o teu inimigo tiver sede,
dá-lhe de beber. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Com isso você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Essa é uma expressão que o apóstolo Paulo usa, que era um costume egípcio. O Egito, para mostrar um arrependimento, o que ele fazia? Ele pegava brasas vivas e colocava de verdade sobre a sua cabeça. Aquilo doía, ele ficava com a sua cabeça, com o seu rosto ali, mostrando a sua dor, mostrando que estava arrependido daquilo que ele tinha feito. Era um costume. Então o apóstolo Paulo usa um costume lá antigo para mostrar o que acontece quando nós damos para o inimigo de beber e de comer. É como se você estivesse botando brasas vivas, ele incomoda. E naquele momento Paulo sabia o que era isso. Porque que Paulo estava? Aos pés ali, de Estevão ali, ele estava próximo a Estevão no momento do apedrejamento. Ele consentiu na sua morte. A palavra de Deus nos diz isso. Que ele estava ali. Mas ao ver a atitude de Estevão, de falar, Pai, perdoa, não imputes esse pecado a eles, aquele rosto dele se transformando como um rosto de anjo, no meio do sofrimento, tomando pedrada, e o rosto dele como se fosse um rosto de anjo. A palavra de Deus nos diz isso. Aquilo ali era como brasas sobre a cabeça de Paulo. O inimigo não entende isso. Como é que ele te faz mal e você faz o bem? Ele te responde mal e você responde bem? Ele fica totalmente confundido. Começa com o diabo, porque ele não entende isso. Porque o diabo, ele pensa na vingança, ele pensa no mal das pessoas, ele não entende, ele nunca vai entender. Quando nós fazemos e temos a atitude de Jesus, que tendo tudo, escolheu não ter nada por nossa causa, podendo falar com os anjos, destrói essa humanidade que está me crucificando, pelo contrário, ele estava perdoando e amando aquela humanidade. Isso é uma coisa maravilhosa, e que nós não entendemos muito bem aqui na terra ainda, muitas vezes, por que Deus exige, mas nós vamos entender no céu, porque Deus é assim, Ele é misericordioso, o coração dele, Ele mostrou como Ele é, através de Jesus Cristo, que veio à terra sendo Deus e mostrando como deveriam ser as nossas atitudes de misericórdia, de amor, de perdão, e é isso que Ele demonstra. Então nós vemos isso. Abre ainda Atos 9, 5. Atos 9, versículo 5. Pode ler, quem está com o microfone? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, quando você está sendo perseguido, quem está ao seu lado? Quando você está sendo maltratado, quando você está ofendido? Jesus. Jesus está ao nosso lado. Ele nunca nos deixa só. Quando uma pessoa vem e você obedece, Paulo aqui ele entendeu que quando ele estava perseguindo e matou Estevão, estava ali consentindo na sua morte, ele não estava matando Estevão, ele estava perseguindo e apedrejando Jesus. Quando alguém está nos ofendendo, e quando está nos maltratando, não está maltratando só a gente, não. Está maltratando Jesus. Jesus Cristo toma as nossas dores, as nossas causas, está na mão dele. Por isso que ele fala para a gente fazer, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. E está de verdade. Aqui ele demonstra isso de forma clara. Então, por isso nós temos que pagar o mal com o bem, porque é assim que Jesus Cristo fez. Assim que nós vemos na igreja primitiva, os apóstolos, os discípulos de Jesus fazendo. E assim que nós devemos fazer, porque o mundo só vai conhecer Jesus se nós fizermos as mesmas coisas que Ele faz.
Mesmas coisas que Jesus Cristo fez. E não é fácil. Treinamento. Nós precisamos entender isso e nós precisamos buscar isso de Deus. E nós temos que dia a dia ir crescendo na graça, no conhecimento de Jesus, para que a gente possa estar ficando parecido com Jesus. Então, pague o mal com o bem. Esse é o primeiro dever nosso na ética cristã para com os que nos ofendem, os inimigos, aqueles que estão. É impossível. Nós não devemos ter inimigos, mas nós temos inimigos, gente. Nós temos inimigos, não adianta. Nós não devemos falar, fulano é meu inimigo. Não, mas ele é nosso inimigo. Entenderam bem? Nós não devemos ter inimigos. Nós não devemos falar, fulano é inimigo. Nós só temos um inimigo, que é Satanás. É o inimigo das nossas almas. Ele veio para roubar, matar e destruir. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes da maldade que estão nos lugares celestiais. Essa é a nossa luta. E eles são os nossos inimigos. Então nós não devemos, mas nós temos pessoas que nos perseguem. Pessoas que nos ofendem. E nós temos que entender que quando você vence o mal com o bem, é como se você estivesse dando um tapa na cara de Satanás. Aquele irmão pode até falar, está vendo, é um fraco. Eu ofendi, eu maltratei, ele está aqui. Ainda, igual um cachorrinho. Não tem problema não. Mas você está dando um tapa na cara de Satanás. Você está no mundo espiritual, você está vencendo Satanás. Ele está vencendo. É assim que nós entendemos. Também fala que os nossos maiores inimigos seriam da nossa própria casa. Então, assim, a gente tem que ficar atento à palavra de Deus, né, para poder facilitar o trabalho do Espírito Santo da nossa vida. Porque, se possível, ter parte de Deus, nós temos que facilitar. Esse é o segundo tema, nós vamos começar. Se possível, tenha paz com todos os homens. Então nós vamos estar trabalhando isso aí, pagando o mal com o bem. O segundo tema que o apóstolo Paulo ele traz aqui, vamos voltar lá em Romanos 12. Romanos 12, versículo 18. Alguém, por favor, leia de novo. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, se possível, quando estiver em nós, o que nós devemos ter? Paz com todos os homens. É possível ter paz com todos os homens? Às vezes não. Por nossa causa? Não, porque é alguém que não quer ter paz com a gente. Você paga o mal com bem, mas aquela pessoa não quer de forma nenhuma ter paz. Ela vive perseguindo, ela vive pegando no pé. Nós vamos continuar pagando mal com bem, claro, mas não adianta você pensar. Agora, nós temos que pensar algumas coisas. Primeiro, que os seguidores de Jesus, eles são chamados à paz. Nós fomos chamados à paz. Nós temos que pensar sobre isso. Os seguidores de Jesus, eles primeiro, por que nós temos paz? Porque nós temos paz com Deus. Romanos 5:1, por favor, leia. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós temos paz? Porque nós temos paz com Deus. Quando nós fomos justificados mediante a fé, ou seja, eu acreditei em Jesus Cristo. Nós não podemos justificar pelas obras da lei,
Nós não somos salvos pelas obras da lei, nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. E nós nos tornamos justificados por isso, porque nós cremos nisso. E automaticamente, o que acontece no nosso coração? Nós temos paz com Deus. Há uma paz no nosso coração. Começa aí. Paz que o mundo lá fora não tem, porque eles não conhecem a Deus. E o nosso Deus é um Deus de paz. E o Espírito Santo, Ele traz ao nosso coração, lá no fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5:22, um dos temas ali é amor, paz, alegria. Paz. O Espírito Santo coloca no nosso coração paz. Por quê? Porque eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Antes eu estava afastado de Deus, não havia paz no meu coração. Agora, não, eu tenho paz com Deus, porque eu fui justificado pela minha fé em Jesus Cristo. Então começa aí, por isso que lá fora, eles querem guerra, eles querem ofender. Agora, eu que tenho paz com Deus, se possível, eu tenho que ter paz com todos os homens. Eu tenho que procurar isso, ter paz. Por isso que é inadmissível que nós, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, estejamos divididos, brigando um com o outro, degladiando. Normalmente isso acontece por quê? Pela cobiça, pela falta de fé das pessoas, pela imaturidade espiritual das pessoas, que não entendem, muitas vezes, que Deus tem uma hierarquia dentro da igreja, que muitas vezes nós precisamos entender que Deus dá dons a um e não me dá esse dom, mas Ele me dá um outro dom, e que nós somos um corpo em Cristo. E quando nós temos essa maturidade de saber que juntos nós somos mais, e que Deus ordena a bênção sobre as nossas vidas, é tão bom, porque o Deus de paz coloca paz no nosso coração, e nós temos paz, que o Espírito Santo conserva essa paz no nosso coração. Sim, próprio. A paz que o mundo entende é a ausência de guerras, é isso que eles entendem, né? Não tem guerra, estou em paz. Mas a paz que a gente tem, que Jesus Cristo nos deu, nós podemos estar no meio da guerra que nós temos paz. O maior dos problemas, eu tenho paz. Por quê? Eu sou de Deus, Deus é o meu Pai, Ele cuida de mim, eu oro, eu sei que minha oração chega até o seu trono, e que Ele vai agir a meu favor. E se Ele agir, Ele continua sendo Deus. Se Ele não agir do jeito que eu pedi, Ele continua sendo Deus. Essa paz, que excede todo o entendimento, não dá para entender isso, porque é uma paz que Deus coloca no nosso coração, quando nós somos reconciliados com Jesus Cristo, né? Filipenses 4, versículo 7, por favor, leia, abra e leia. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem é que guarda a nossa mente? É a paz que vem de Deus. É a paz que vem de Deus. Nossa mente fica tranquila. Nós temos paz no meio das tribulações. Os cristãos perseguidos ali na igreja primitiva, e havia paz. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui, para uma igreja perseguida também, de Filipenses, olha, fique tranquilo, não fica ansioso, no versículo 6, não fica ansioso de coisa alguma, coloque diante de Deus, suplica a Deus,
E vocês vão ver que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações. Já está guardado. É Deus que coloca paz na nossa mente, no nosso coração. Então, esse entendimento, nós que temos um Deus que nos dá paz, que Ele é a paz, né? Jesus Cristo, Ele lança sobre a gente a paz. Eu estou dando a paz para vocês. Nós nos cumprimentamos, como é que nós nos cumprimentamos uns aos outros? A paz do Senhor Jesus. Quem é que dá paz? O Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós estamos cheios da paz. E nós queremos a paz para as outras pessoas também. Por isso nós somos pessoas que temos que ter paz. E, se possível, vamos ter paz com todos os homens. Não é só com os da igreja. Da igreja é nossa obrigação, gente. Nós temos que ter paz. Apesar que muitas vezes não tem. Quantas brigas, quantas confusões dentro das igrejas. Por falta das pessoas quererem a paz. Uns com os outros, com Deus, né? Olha aqui que Jesus Cristo nos diz, Mateus 5:9. Mateus 5:9. Pode ler, quem está com o microfone. Bem-aventurados os praticadores, porque são pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem traz intriga entre os irmãos, entre pessoas, ele é pacificador? Não. Ele é filho de Deus? Não. Não é filho de Deus, porque o filho de Deus, ele é pacificador. Ele quer que as pessoas vivam em paz também. Então, se possível, tenham paz com todos os homens. Nós temos que levar essa paz, temos que tentar que essa paz seja entre todas as pessoas. Nós somos pacificadores, gente. Nós não estamos aqui para guerrear, trazer intriga, trazer divisão entre os irmãos, contenda entre os outros. Fulano falou de você. Se falou alguma coisa mal do outro, misericórdia, não leva isso não. Ore, fale, meu irmão, vamos orar pelo fulano, se ele é desse jeito, vamos orar. Você é pacificador, você é filho de Deus. Você não tem, de forma nenhuma, você chegar para o outro, fulano falou isso e isso de você. Vai trazer guerra, briga. Às vezes são duas pessoas imaturas, vai piorar a situação. Agora, quando você fala, não, nós vamos orar, ele vai mudar, em nome de Jesus, Filho de Deus. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 5,18, que nós somos. 2 Coríntios 5,18. É Bíblia, gente, é Bíblia. Nós estamos lendo Bíblia. É o que a palavra de Deus nos diz. Se nós queremos ser filhos de Deus, queremos fazer a vontade dele, nós temos que fazer isso. Ora, tudo provém de Deus, o que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Nos deu o ministério de quê? Reconciliação. Nós reconciliamos as pessoas com Deus, porque nós falamos de Deus para elas. Jesus salva. Ele é o caminho, ele é o único caminho que conduz à salvação. Deus nos tem nos dado o ministério da reconciliação. E nós temos que fazer com que as pessoas reconciliem. E nós temos que reconciliar com as outras pessoas que têm nos ofendido, que têm falado mal, etc. É o papel nosso. Deus tem nos dado esse ministério, e não de confusão. O reino de Deus é paz. A igreja de Jesus Cristo sauda com a paz do Senhor. Foi ensinado.
Né? O apóstolo Paulo nos ensina da bênção apostólica? Né? A paz de Deus esteja sobre todos vós. Olha que coisa maravilhosa, porque Deus quer um reino de paz, e nós devemos viver em paz. Volto a dizer, aqui dentro da igreja é até mais fácil, mas com o inimigo, quem está te ferindo, mas se possível, meu irmão, tenha paz, lute para que haja paz, mesmo com o inimigo. É isso que a palavra de Deus está aí nos ensinando, né? Se tem uma coisa que destrói igrejas, ministérios, são pessoas que estão liderando, que são irritadiças, combativas, querem vencer a todo custo. Isso destrói ministérios. Pessoas que estão guerreando, igrejas contra igrejas. Pessoas. A liderança tem que ser um exemplo de paz. O que é paz? O irmão está lá irritado, ofendido, não sei o quê. Nós temos que levar a paz. Ele falou alguma coisa, eu vou trocar, pagar com a mesma moeda? Não. Vou ficar irritado, esse irmão vai me pagar, agora eu sou o pastor da igreja, ele vai me pagar. Gente, isso destrói igrejas. Os líderes da igreja, estou falando pastor, mas os diáconos, os líderes, todos que são mais maduros, têm que procurar trazer a paz, ministério da reconciliação. Nós somos irmãos em Cristo, nós vamos morar no mesmo lugar, nós vamos morar no céu, gente. Nós estamos em treinamento aqui. Nós estamos em treinamento. Mas às vezes essas pessoas nunca vão sair, porque elas querem trazer discórdia, né? Tirar a paz. Mas muitos ficam, às vezes, anos e anos, só ali, trazendo assim, confusão, né? Trazendo divisão, ideias que trazem divisão. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Se possível, tenha paz com todos os homens. Nós temos que aprender a lidar com gente boa, gente ruim, faz parte da igreja. A gente, quando lança a rede, vem peixe que a gente comestível e vem peixe que a gente não come. Mas, no meio daqui, quem vai fazer essa divisão um dia, vai ser Deus. Não cabe a gente julgar, cabe a gente fazer a reconciliação, tentar manter a paz. Esse é o papel da igreja. É o papel da igreja. Nós temos que perdoar sempre. Se nós ficarmos com o coração machucado, dolorido, então, e esse tem que ser um exemplo das lideranças. Infelizmente, às vezes, as próprias lideranças não são capazes, né? Elas começam a trazer divisões, brigas, confusões, porque não tem entendimento, que é Deus que coloca e Deus que tira. Deus um dia me colocou aqui, o dia que Deus quiser tirar, Ele tira. Eu tenho que ter a paz e a tranquilidade, que é Deus que faz isso, né? Então, se você tem paz, sabe que Deus é que fez todas as coisas, não tem motivo para ficar brigando, confusão, nós não temos esses motivos. Nós temos que levar a paz. O apóstolo Paulo, ele foi muito criticado pela igreja de Coríntios, mas ele continuou amando aquela igreja. Muitos ali, líderes dentro da igreja, estavam ali criticando. Ele fala em uma das cartas dele, olha, eles falam que eu tenho uma aparência ruim, que eu tenho, até escrevo bem, tal, mas a minha aparência, eles preferem Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo.
Não, todos nós somos de Cristo. A igreja é de Jesus. Nós não somos de Paulo, de Apolo, de Pedro. Nós somos de Cristo. Nós temos que entender, isso aqui é um corpo. E Deus vai colocando as pessoas em cada função. É Deus que coloca nos ministérios, para que as pessoas sejam úteis em seus ministérios e avancem nos seus ministérios. Quando a gente entende isso, a gente quer o bem do reino de Deus, a gente quer que as pessoas se convertam. O pior pecador. E às vezes a gente fala assim, fulano não merece ir para o céu. O apóstolo Paulo merecia? Não, ele é perseguidor da igreja. Eu já falei isso aqui. Ele perseguiu a igreja. Ele estava ali quando Estevão estava sendo apedrejado. Ele saía arrastando as pessoas da igreja. Pensa bem, uma pessoa entrar aqui, nos arrastando pelos cabelos e tal, e levando para as prisões. Vocês estão falando de Jesus? Pois é, Paulo era assim. Se tornou o maior missionário de todos os tempos. Aquele que trouxe a base doutrinária, quase na totalidade, base doutrinária que nós cremos hoje, da doutrina dos apóstolos, que nós avançamos na nossa fé. Então, era esse homem. Então, nós temos que orar pelos inimigos. Então, eu creio que a igreja orou. O Estevão, quando estava ali sendo apedrejado, falou: Senhor, converte esses homens, converte esse aí que está liderando aí, em nome de Jesus. E Jesus Cristo alcançou Paulo, alcançou aquele que estava perseguindo. Então nós temos que orar. Aquele que te perseguiu, ore por ele. Um dia ele vai estar aqui dentro da igreja sendo bênção em nome de Jesus. Não é? Quantos do Estado Islâmico que estão se convertendo, ao ver aquelas pessoas ali ajoelhadas e eles com a faca no seu pescoço para matá-los, glorificando a Jesus Cristo. Nega, senão eu vou te matar. E eles glorificando ao Senhor Jesus Cristo e falando: perdoa, eu te perdoo, meu irmão, eu te perdoo. E aquelas pessoas estão ficando impressionadas. O sangue deles está sendo o adubo sobre a semente da palavra de Deus, para que o evangelho cresça nesses lugares. Por quê? Porque eles têm feito a diferença. E o terceiro e último tema, que em relação ao inimigo, é não buscando a vingança. Vamos voltar lá em Romanos 12. Romanos 12. Versículo 19. Alguém leia. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Então, o que ele está dizendo aqui? Primeiro, nós não devemos nos vingar. Vingança é uma coisa de quem guardou mágoa no seu coração. E a mágoa destrói a pessoa que nós vingamos, mas destrói a gente também. Nós somos destruídos pela mágoa. A pessoa magoada, ela está se autodestruindo. Porque é impossível uma pessoa magoada orar direito, a sua oração chegar diante de Deus, porque ela está magoada. Quando ela está orando, o que ela lembra é daquele que o magoou o tempo todo. Então, é uma coisa que nós precisamos entender, que não cabe a gente a vingança, não cabe. A lei dos antigos dizia que nós deveríamos vingar olho por olho, dente por dente. Gandhi, tem uma frase de Gandhi que é muito interessante, ele diz: olho por olho e o mundo acabará cego. Olho por olho e o mundo acabará cego. Porque todo dia você é ofendido. A gente é ofendido dentro de casa. Nós, às vezes, o marido que ofende a mulher com a palavra, aí, tá bom, cego. Aí o filho ofende o pai às vezes ofende o filho.
Às vezes isso acontece, gente. E nós temos que perdoar. Simplesmente não pensar jamais em vingança. Abra em Gênesis 4, 23. Gênesis 4:23. 4, 23. Mostrando a vingança lá em Gênesis, começando lá em Gênesis. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Cara, feriu ele, matou. Pisou nele, matou. Então, a vingança, lá desde o Gênesis, estava lá no coração do homem. Mas o que Jesus Cristo nos ensinou? Mateus 5, 38 a 42. Mateus 5. Pode ler. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas ao qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo... Até o 42. Então, nós vemos aqui Jesus Cristo ensinando em relação à vingança. Se alguém te bater numa face, dá outra. Quiser que você ande 1 milha, vai com ele 2. Então, Jesus Cristo está nos ensinando a gente fazer o contrário da vingança. Está ajudando as pessoas, quebrando isso da nossa vida. E nós sabemos que a vingança pertence a Deus. Nós acabamos de ler aqui em Romanos. Deixa que a vingança pertence a Deus. Deus vai tomar a sua causa? Sim. Por isso que nós descansamos em Deus. Se você ler lá o Salmo 37, versículo 1 a 11, nós não vamos ler, porque nosso tempo já está terminando. Fala exatamente de Davi falando sobre a vingança, que ele descansava no Senhor, que o Senhor ia descansar, ia vingá-lo. Agora nós devemos orar, a nossa oração deve ser assim: Senhor, esse fulano fez isso comigo, o Senhor, por misericórdia, vinga. Eu não vou vingar não, mas o Senhor vinga, maltrata essa pessoa por mim. Essa é a nossa oração? Não. Não é isso que Jesus Cristo ensinou, não é isso que Paulo está ensinando. Ensina nós a orarmos pelo nosso inimigo, nós queremos o bem do nosso inimigo, daquele que nos pisou no nosso pé, que nos feriu, que fez alguma coisa conosco. Então é o contrário. Nós sabemos e temos que estar descansado que o Senhor, isso cabe a Deus, o que Deus vai fazer. O nosso papel é orar. É fácil? Não é fácil. É para crente. É para crente de verdade. É um treinamento. Se eu fosse olhar 20 anos atrás, é claro que era muito mais difícil para eu fazer isso do que eu faço hoje, porque eu fui me treinando ao longo dos anos. E é assim que Deus quer. É um treinamento. Por isso que a gente tem que ler a palavra de Deus e falar: espera aí, estou agindo errado. Jesus Cristo mandou eu orar, eu estou procurando um jeito de me vingar. Como é que eu vou fazer para pegar o fulano? Como é que eu vou fazer para vingar dele? Sendo que não é isso que Deus quer que façamos. Quer que a gente ore pelos nossos inimigos. A vingança pertence ao Senhor. O que Deus vai fazer? Está nas mãos de Deus. Senhor, coloca essa vida nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Eu quero o bem dele. Eu quero que ele seja transformado. Que um dia venha ser meu amigo. Que venha fazer coisas contrárias do que ele está fazendo. Senhor, tem misericórdia. Lembra do apóstolo Paulo, o que aconteceu na vida dele?
que ele seja uma grande bênção na obra do Senhor. Assim deve ser a nossa oração. Agora, se nada disso acontecer, se ele não se converter, ele está nas mãos de Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não está perseguindo, não é você não, meu irmão. Ele está perseguindo é a Jesus. Porque as nossas causas e a nossa vida está nas mãos de Jesus. E quando oramos, queremos o bem, mas sabedores que Deus vai tomar minha causa. E Ele é o Senhor. Pastor, Oi. posso falar? Porque a vingança de Deus, a palavra vingança é muito pesada, mas é diferente da nossa. A vingança de Deus é como se fosse uma forma de Deus ensinar e tratar. Sim. Sim, a vingança de Deus, ela, assim, Ele é misericordioso, primeiro. Você vê que os povos pecavam, Israel pecava, e Deus dando chance. E acontece assim com a gente, né? Nós pecamos, nós erramos, Deus vai dando chance. Por quê? Porque Ele é bom, é misericordioso. Mas um dia Ele é justo, a justiça dele virá. Então, se a pessoa, Ele vai tendo misericórdia. Um dia, para o bem daquela pessoa, para que talvez, padecendo, ele reconheça que Deus é Deus. Essa é a intenção de Deus, e assim deve ser a nossa intenção, que o maior dos nossos inimigos, aquele que mais nos persegue, Senhor, que salve essas vidas, em nome de Jesus. Esse tem que ser o nosso padrão. Então, a ética, nós temos que entender, vencendo o mal com o bem, que nós não devemos vingar, e que a paz nós queremos ter com todos os homens, com todas as pessoas. Se possível, tenha paz com todos os homens. Feche os olhos, vamos orar. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Acabamos, Senhor, de estudar um tema, Senhor, que é difícil para cada um de nós. Nós sabemos, e tu sabes disso, porque somos falhos e fracos, ó Deus. Mas, Senhor, a Tua palavra nos ensina, e nós queremos obedecê-la, porque nós sabemos que é o melhor para a nossa vida. Tudo que o Senhor nos ensina é o melhor para nós. Não adianta a gente questionar, Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor, o Senhor que nos fabricou, o Senhor é o nosso Deus. Portanto, em nome de Jesus Cristo, nos capacite, ó Deus, para que possamos cumprir os Teus mandamentos e a Tua palavra. Eu te agradeço, ó Deus, porque, Senhor, de uma forma tão linda, o Senhor tem trabalhado das nossas vidas, nós temos aprendido ao longo da nossa história, ó Deus, e que possamos, ó Deus, a cada dia orar por aqueles que nos perseguem, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Deus abençoe sua vida, eu espero que você pratique isso em nome de Jesus.